Você já foi mandado por algum parente, principalmente na época das eleições para Cuba? Pois me mandaram tanto para lá que eu acabei indo. Hoje eu vou falar sobre um destino que eu sempre quis conhecer, sempre esteve nos meus planos, não só pelos monumentos históricos e pelas belezas naturais, mas também porque eu queria conversar com as pessoas e queria conhecer o que foi esse grande laboratório político do século XX. Concorde você com o regime que está lá ou não. Vamos falar hoje de Cuba. Olá, queridos viajantes! Como tem muita coisa para falar sobre Cuba, não vai dar para fazer tudo num vídeo só. Esse vídeo aqui ele vai ser uma coisa bem mais prática para quem está pensando em visitar a ilha, porque são coisas bem específicas como visto, dinheiro, enfim, coisas burocráticas que você precisa saber num país que é tão diferente do nosso. A primeira coisa é o visto. Todo brasileiro precisa de um visto para entrar em Cuba. Visto assim porque não é na verdade um visto, é uma autorização de entrada no país. Eles precisam dessa renda como uma forma de conseguir dinheiro, já que eles têm todos esses problemas econômicos de embargo, enfim. Basicamente, para você conseguir esse visto, você tem duas opções. Ou você vai no consulado ou na embaixada, pode até fazer pelos correios, e faz todo aquele procedimento que os outros países precisam para pedir um visto, apresenta documento, enfim, toda essa coisa burocrática. E aí você paga uma taxa que, da última vez que eu olhei, era R$68, então é bem barato. E, de novo, tem como fazer pelos correios. A outra opção é você comprar essa tarjeta de viagem com a empresa aérea que você vai viajar. No Brasil, você pode fazer isso com a Copa. A Copa ela vai fazer uma parada na cidade do Panamá, já que é uma empresa panamenha, e depois ela vai para Cuba. Então você consegue comprar essa tarjeta no aeroporto aqui de São Paulo, mesmo de Guarulhos. Você consegue comprar essa tarjeta, o valor são $20, pelo menos em 2020, que é quando a gente está fazendo esse vídeo. Você pode conseguir essa tarjeta com outras companhias aéreas também, como a Avianca. Mas o grande problema é que você não consegue comprar aqui no Brasil. Você tem que comprar nos hubs ou de Lima ou de Bogotá. Eu já li algumas vezes na internet de que teve gente que foi barrado no aeroporto porque não tinha essa tarjeta de viagem. Então a melhor coisa é você ou tirar no consulado ou na embaixada, ou então comprar com a Copa se você estiver viajando com a Copa. Porque aí você já sai daqui com todos os documentos, não precisa depender de uma conexão, enfim, essa é a melhor opção. Além de que existem outros documentos também, como o cartão internacional de vacinação da febre amarela, que eu tenho, você consegue tirar, eu acho que em qualquer aeroporto você consegue essa autorização. E também o seu seguro-saúde para Cuba, que tem que valer lá em Cuba. No meu caso, não pediram um cartão de vacinação da febre amarela, mas me pediram um documento referente ao seguro-saúde, né? Eu tinha um papelzinho que explicava que valia para qualquer país do mundo, inclusive Cuba. Lembrando que você precisa entregar a sua tarjeta de viagem, ele vai dar uma carimbada, escrever lá que você foi autorizado a entrar, mas daí você precisa manter essa tarjeta, esse cartãozinho com você até o final da viagem, porque no final da viagem eles vão pegar de volta e aí você vai voltar pro Brasil sem esse cartão. Mas você tem que manter a viagem inteira, guarda esse documento como você guarda, sei lá, sua vida. A segunda coisa é sobre dinheiro. Cuba tem duas moedas, que é o peso cubano e o peso convertível. O peso cubano eles chamam geralmente de CUP e o peso conversível eles chamam de CUC. O peso conversível, ele é convertível. Saiu uma vez conversível, não tem problema não. O peso convertível, ele equivale a $1, ou seja, um CUC, um peso convertível, é $1, sempre. Não tem variação, é sempre $1. Já o peso cubano, um peso convertível equivale a 23 pesos cubanos, ou seja, o peso cubano é uma moeda muito desvalorizada. Por isso, muita gente acha que o peso cubano só pode ser usado por cubanos e o peso convertível por turistas, porque é uma moeda mais cara. Mas não é verdade. Você pode usar os dois. A gente tem mais dificuldade de ter acesso ao peso cubano, que realmente é mais disseminado entre os cidadãos, mas você pode usar os dois. Se alguém te der o troco, por exemplo, em peso cubano e você tiver pagado em peso convertível, não acho que a pessoa está te enrolando. Realmente pode ser que exista isso. Vão ter alguns estabelecimentos, inclusive, que vão ter escritos: a gente só dá troco em peso cubano. Então você só precisa fazer umas contas lá para ver o que você pagou em peso convertível equivale ao que você recebeu em peso cubano. Qual é a forma simples de você identificar o que é um peso cubano e o que é um peso convertível? Os pesos cubanos, eles sempre vão ter a figura de personalidades políticas cubanas. Então, o Che Guevara, por exemplo, está na nota de 3 pesos cubanos, que foi aqui eu tentei arranjar de todas as maneiras possíveis e não consegui. Eu oferecia dinheiro para as pessoas me darem uma nota do Che Guevara e não consegui, mas eu tenho uma moedinha do Che Guevara. E o peso convertível, ele tem monumentos de Cuba. Então é bem fácil assim, se você vê a cara de uma pessoa, é um peso cubano. Se for um monumento, é um peso convertível.
Outra questão é que lá não aceita cartão de crédito. Eu nunca vi uma maquineta mesmo lá de cartão de crédito, então você precisa levar dinheiro. Uma opção seria você levar o seu cartão de débito e sacar o dinheiro em Cuba. Mas o que é que você precisa fazer? Você precisa contatar o seu banco para saber se o seu cartão vai funcionar em Cuba. Muitas vezes eu li na internet que alguns cartões não funcionavam e o banco, o emissor, disse que funcionava por algum motivo que eu não sei qual. E quando a pessoa chegou lá, não funcionava. Ou seja, na dúvida, leve dinheiro para trocar lá. Só que não leve dólar. O dólar lá em Cuba, além da taxa de conversão, ele tem uma taxa de mais 10%. Acho que por causa da rixa, né, que os cubanos têm com os estadunidenses, enfim, por todas essas questões. Então a melhor maneira é você levar euro ou libra para trocar lá. Você pode fazer essas trocas em casas de câmbio chamadas CADECA. São as casas de câmbio do governo, são bem seguras, vão estar nas maiores ruas lá de Cuba. Enfim, não se preocupem, não tem truque nessas casas, são do governo. CADECA é o nome, procura lá e você vai conseguir trocar seu dinheiro tranquilo lá. Você vai perceber que alguns lugares vão cobrar preços diferentes para as pessoas que são cubanas e para estrangeiros. O Museu da Revolução, ele cobra 8 cooks, ou seja, pesos convertíveis para a gente, para brasileiros, para turistas. Mas ele cobra 8 cups, pesos cubanos, para quem é cubano. Ou seja, é muito, muito mais barato, porque 8 cooks, agora me ajuda a matemática, pelo amor de Deus, 8 cooks são 8 dólares e 8 cups. É muito mais barato para cubanos sempre. A última coisa que eu vou falar são algumas coisas que você precisa ficar bem esperto quando você for para Cuba, porque os cubanos também têm meio que esse jeitinho cubano que a gente tem aqui no Brasil. A primeira coisa que você precisa prestar muita atenção é um golpe que eles aplicam, já que o país tem duas moedas. Então você paga em pesos convertíveis, que são muito mais caros, e eles te dão um troco em pesos cubanos, como se fosse o mesmo valor dos conversíveis. Um exemplo é você estar na rua e tem uma vendinha e você compra uma coisa que custou 3 pesos convertíveis. E aí você paga com a nota de 5. E aí a pessoa te devolve com a nota de 2, mais de 2 pesos cubanos, que valem muito menos que os pesos convertíveis. Mas você que é assinante do Viajei, então se inscreve nesse canal agora e dá um like nesse vídeo que a gente tá dando dicas muito boas. Vai saber que o peso cubano tem a carinha de uma pessoa, de uma personalidade lá histórica de Cuba. E o peso convertível vai ter um monumento. Então você, quando receber esse troco, dê uma olhada se você está recebendo a moeda que você realmente precisa receber. Outra prática que não chega a ser um golpe é que às vezes você está na rua e uma pessoa que sugere algum tipo de ajuda para você, a levar para conhecer um restaurante bom, ou beber uma cerveja em algum lugar, ou levar para um lugar turístico, talvez. E essa pessoa parece a pessoa mais altruísta do mundo, mas ela vai esperar que você pague pra ela. Por exemplo, se ela te levou num restaurante muito bom, ela vai esperar que você pague a comida dela. Se ela te levou pra um bar, ela vai esperar que você pague a cerveja dela também. E muitas vezes no final eles vão começar a contar uma história muito triste da família deles, que passa necessidade, e eles vão esperar que além do que você pagou pra essa pessoa, vão esperar que você pague alguma coisa extra, tipo comida, 1 quilo de feijão, ou dê um dinheiro vivo lá mesmo pra eles. Também é muito comum fotógrafo. Você tá na rua e aí você tá com o celular tentando tirar uma foto, principalmente se você estiver viajando sozinho. Então você tá lá sozinho tirando uma selfie e aí do nada chega uma pessoa perguntando se quer tirar essa foto de você. Aí chega lá pra tirar uma foto sua, não se preocupe que a pessoa não vai roubar, Cuba é extremamente seguro, não tem roubo, não tem, enfim, não tem, é muito determinista, mas quase não existe assalto em Cuba. Mas pode ser que essa pessoa peça um dinheiro por ter tirado uma foto sua, ou ter servido como um fotógrafo seu. Não é uma coisa que vai acontecer sempre, nunca aconteceu comigo, mas assim, existem vários relatos na internet de pessoas que passaram por isso. Por último, outra prática comum é um grupo de músicos que vai lá tá tocando salsa, por exemplo, algum ritmo cubano, que ele vai chegar perto, geralmente de famílias, outra sozinho, agora esse para famílias, vai chegar com as famílias, que tem criança, que vão ver aqueles músicos e vão se impressionar, e aí vão começar a tocar, e as pessoas vão começar a dançar, principalmente com os gringos. Aí no final, obviamente, eles vão ter que pagar pelo serviço que os outros cobraram. Só que, assim, eu acho que é meio que de se esperar, que se uma pessoa chega pra você, começa a tocar um show meio que VIP pra você, que você dê uma gorjeta. Então, tenha na cabeça que muitos dos serviços lá, você precisa dar uma gorjetinha se você aceitar. O que você pode fazer, por exemplo, quando eu via essas bandas se aproximando de mim, eu já saía meio que correndo assim pra outro lugar, pra que ninguém começasse a tocar uma salsa do meu lado, até porque eu ia ter muita vergonha também de começar a dançar salsa lá.
Gente, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado dessas dicas. Cuba foi uma experiência incrível na minha vida. Eu vou deixar muito mais outras dicas. Deixem aqui nos comentários algumas perguntas que vocês possam ter sobre curiosidades. Vamos deixar para uma coisa mais prática, assim, mais de quem vai viajar. Vamos deixar um pouco... Eu sei que levanta muitas questões políticas, mas vamos deixar essa parte política de lado nos comentários, beleza? E vamos perguntar umas coisas mais que sejam mais específicas de quem está querendo realmente viajar para lá. Vão ter outros vídeos aqui, a gente planeja inclusive fazer uma segunda parte de dicas mais práticas. E eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo grande, nos vemos no aeroporto.